Aí, o meu amigo Leonardo Estopa. Tudo bem, Léo? Boa noite, Aquiles. Bom, tá bom, mas tá ruim, né? A gente percebe os reflexos aí dessa nova política ideológica, essa política, né, do resolver tudo na arminha. Lógico que a gente não tem uma ideia concreta do que aconteceu, mas uma coisa é fato: as armas não estão sendo muito bem-vindas na sociedade. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, principalmente sobre a forma como os armamentistas se defenderam dessa situação. Mas vamos dar continuidade. Legal. Tem muita gente aqui, Léo, dando boa noite pra gente. Pessoal de Recife, pessoal aqui tem pessoal dizendo aqui que o Facebook tá bugado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Boa noite, Carapicuíba, São Paulo. Boa noite, Lula Livre, aqui é o Janduí Pavan. Perfil aqui, Realidade Humana, também dando boa noite pra gente. Todo o pessoal aqui desejando uma boa noite pra gente. Queria começar, lá, enquanto o pessoal está chegando, que antes da gente entrar nesse tema trágico e triste para o país, eu queria dizer que o 247 hoje, o Brasil 247, completa 8 anos de atividades. Temos aí já uma pequena trajetória em defesa da democracia, dos valores democráticos, do progressismo, né, e da solidariedade, do humanismo. E o 247 hoje, nessa pequena caminhada já, tem a sua história incrustada na nova comunicação digital, né? Hoje é o maior portal de notícias do campo da esquerda do país. E na TV 247 também estamos crescendo a passos largos, né? Estamos hoje com 328 mil inscritos. Então, eu queria aproveitar, antes da gente começar, para pedir que todos vocês compartilhem, por favor. Quem não for membro, quem não for inscrito no canal, inscreva-se, por gentileza, ajude-nos a continuar crescendo e a continuar fortalecendo esse veículo democrático e progressista, né? Quem puder também se tornar membro, basta clicar ali no Seja Membro do canal e ajude-nos a aumentar o alcance dessa live também, compartilhando e clicando no like, né? Léo, vou começar aí pelo assunto principal. A gente tem outros temas aí que a gente vai abordando durante o programa, mas queria começar trazendo essa tragédia que aconteceu lá em Suzano, onde 2 jovens identificados como Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos apenas, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, invadiram lá uma escola, a Escola Estadual Raul Brasil, né, que foi o alvo do ataque, e saíram lá disparando geral. Além de armas de fogo, eles utilizaram machado, arco e flecha para atingir alunos, funcionários, enfim, resultou em 10 mortes e outros 7 feridos. 2 deles estão em estado grave. E tá aí, é um retrato da tragédia brasileira, fruto desse estímulo, como você bem falou, Léo, a cultura de resolver tudo na arminha, né? A gente até tá lá na capa do Brasil 247 de hoje, uma charge do Aroeira, onde ele basicamente resume tudo isso, né? Que é o símbolo da arminha, que o Bolsonaro fez durante a campanha, virou um objeto de marketing eleitoral, isso, um absurdo, e também um revólver, e o resultado disso é um revólver com cano saindo fumaça, ou seja, o estímulo ao armamentismo, à violência, resulta na prática em mortes, né? Como é que você viu essa tragédia? Quais as suas impressões principais aí, primeiras, desse episódio lamentável que vitimou pelo menos 10 pessoas no dia de hoje? Então, Aquiles, a primeira impressão que eu tenho é que se esses jovens não tivessem tido acesso a essas armas, talvez o resultado teria sido diferente. A gente sabe que essas pessoas, elas tinham a intenção de matar, elas utilizariam, eles levaram inclusive armamentos da Idade Média, tinha realmente uma ideologia de morte na cabeça desses jovens. O primeiro ponto que a gente precisa levantar aqui é o que criou essa ideologia de morte na cabeça desse jovem. Isso é o que mais me preocupa. Por que esses jovens, eles entraram nessa escola com o desejo de matar pessoas?
Lógico, a gente tem um presidente da República que incentiva o sentimento de morte, mas a gente não pode minimizar tanto assim, não. A gente precisa concordar que do mesmo lugar que vieram as setagens mentais que causaram essa grande disruptura social no Brasil, vieram setagens mentais no sentido de criarem esse tipo de personalidade. Os Estados Unidos já são protagonistas nesse tipo de ataque e agora a gente começa a viver as mesmas coisas no Brasil porque a gente está importando a cultura americana. Para fazer dinheiro, capitalistas utilizam-se de roteiros de pessoas que matam pessoas, de jogos onde pessoas matam pessoas e, como se não bastasse, esses americanos incentivam governos ao redor do mundo que trabalhem em campanhas eleitorais incentivando morte de pessoas. Então nós estamos vivendo talvez o momento mais insano da raça humana, porque quando a gente pensa numa Idade Média, a gente tem uma realidade em que existia uma falta de conhecimento por uma parte da sociedade e por causa dessa falta de conhecimento, aqueles que detinham o conhecimento se aproveitavam daqueles que não tinham esse conhecimento. Hoje nós temos uma situação completamente diferente. O conhecimento está disponível para todos, mas algumas pessoas preferem negar esse conhecimento e preferem partir para uma situação completamente diferente. Então nós estamos vivendo uma situação milhares de vezes pior do que a situação da Idade Média, que é tão, digamos que, repudiada pela humanidade. Nós estamos vivendo... Referenciada, né? Referenciada como a época da barbárie, né? É engraçado que o Brasil, vamos dizer assim, não havia sido, entre aspas, descoberto na época da Idade Média, e é como se quisesse experimentar, ter essa experiência medieval na sua história, né? Em pleno século XXI. Realmente é um absurdo. Agora, Léo, eu ler 2 superchats aqui que chegaram para a gente. O Cláudio Alves diz: os amantes das armas não têm outra forma de responder às críticas que sofrem que não falar merda. Não devemos nos incomodar com isso. É o esperado. E o Neto Oliveira está dizendo: peço a todos que deem dislike na entrevista do Carlos Bolsonaro a Leda Nagli no YouTube. Tá lá, se fazendo de vítima. Chuva de dislike lá. Fala na família Bolsonaro, Léo. 7 horas após o acontecido, o presidente Jair Bolsonaro veio a se manifestar sobre a tragédia, né? Lamentando, dizendo que é uma covardia, né? Se solidarizando com as vítimas. Acontece que antes disso, Léo, praticamente ali na mesma hora em que a tragédia aconteceu em Suzano, o presidente Jair Bolsonaro dizia que ele queria flexibilizar o porte de armas, né? Então, veja você que um cidadão que se elegeu fazendo gesto de arminha para a população, no dia em que acontece uma tragédia colossal, onde 10 pessoas morreram, outras podem morrer ainda, porque tem vítimas em estado grave, vítimas de arma de fogo. O presidente diz que quer flexibilizar o uso de armas, né? E os nossos seguidores aqui, que estão nos assistindo, lembraram também da declaração, assim, lamentável do senador Major Olímpio, que disse que se o professor estivesse armado, essa tragédia teria sido, entre aspas, minimizada. Veja bem, um senador da República está defendendo que uma escola se transforme realmente num campo de batalha, né? Ou seja, enquanto um presidente defende flexibilizar ainda mais o comércio de armas, um senador da República diz, para justificar uma tragédia, dizendo que um professor deveria estar armado e deveria, então, ter matado os seus alunos ali no momento daquela tragédia, né? Como é que você avalia essas declarações? Então, o que acontece, Aquiles, é que hoje tem um desespero muito grande para tentar defender a indústria armamentista e defender a indústria armamentista com unhas e dentes. Olha, é claro que você pode partir para o argumento de que se tivesse dentro da sala de aula um James Bond, um Jack Bauer ou qualquer personalidade uma personalidade aí do cinema americano, talvez seria possível realmente evitar esse tipo de coisa. Mas vamos analisar os fatos, porque
Porque analisando os fatos a gente consegue perceber que trabalhar na educação e na ideologia é a única forma de evitar esse tipo de problema. Essas pessoas não entraram na escola para matar pessoas e fugirem depois. Elas entraram na escola para matar pessoas e elas não estavam se importando com a própria vida. O que significa que se um professor tivesse armado dentro da sala de aula, essas pessoas não deixariam de cometer esse ato. Isso porque essas pessoas não estavam preocupadas com a própria vida. Elas estavam preocupadas em tirar vidas. Como que você para esse tipo de pessoas com educação, com ideologia de paz, com ideologia de um país crescente, e não liberando armas? A diferença, vamos imaginar pela lógica, olha, nós temos uma situação em que o conhecimento da humanidade está disponível na internet, de um lado. Por outro lado, nós temos jovens decididos a matar e morrer. Isso é uma questão puramente ideológica, os caras estão decididos a matar e morrer. Sabe o que a gente consegue criar com essa insegurança por parte do agressor a respeito da possibilidade dele conseguir ou não realizar o seu ato de extermínio? Ele pode virar um homem-bomba. Aí eu pergunto, o que adianta ter um professor armado dentro da sala de aula se o cara entra, às vezes, com 40 quilos de explosivo no corpo e leva a sala de aula inteira? Não é mais fácil a gente trabalhar na ideologia e parar com esse tipo de pensamento na cabeça dos jovens? Porque, olha, coisas básicas. Se essas crianças não estivessem morando em uma circunstância de altíssimo nível de criminalidade e incentivo à morte, olha, um dia antes desse fato acontecer, nós tínhamos eleitores do Bolsonaro aplaudindo a morte da Marielle. Temos pessoas perplexas com a morte da Marielle, perplexas com a possibilidade do envolvimento do atual presidente da República. No entanto, alguns jovens brasileiros estavam comemorando a morte da Marielle e falando que se foi o Bolsonaro, melhor ainda, porque a Marielle não prestava. Pessoas que nem têm noção do que era o trabalho da Marielle. Aí você imagina, se nós temos jovens que comemoram a morte da Marielle, será que liberar armas no Brasil vai melhorar a situação do brasileiro? Então existe um desespero muito grande pelos lobistas da indústria armamentista, no sentido de agora tentar dizer que não, que é o contrário. As armas não mataram as crianças, as armas poderiam ter evitado que aquelas crianças tivessem morrido. Aí a gente coloca vários fatores. Olha, você aumenta o número de armas na sociedade, aqueles jovens que entraram com uma arma de fogo e com outros tipos de armas, certamente eles teriam entrado ali talvez com uma metralhadora, a gente não sabe, várias armas de fogo. Então eles tiveram acesso a uma. Com uma, eles fizeram todo aquele estrago. Se eles tivessem entrado com umas 3, 4, talvez eles teriam feito um estrago muito maior, afinal de contas as armas estariam acessíveis. O outro ponto que a gente precisa levar em conta nesse momento é o seguinte: será que o professor armado teria a disposição de matar? Porque uma coisa é o Major Olímpio, uma pessoa treinada para matar, falar isso. Outra coisa são políticos ligados às milícias, pessoas que encomendam as mortes dos outros, falarem isso. Agora, o ponto que eu tenho nesse momento é: será que um professor estaria preparado para matar uma criança que entrou no momento de surto psicótico, matando outras crianças? Talvez ele teria ali um lapso de reação, porque matar outro ser humano é uma coisa que uma pessoa pode ou não pode fazer. E nesse lapso de reação ele não resolveria o problema da mesma forma. Ah, mas ele tinha uma arma, morreu com a arma na mão. Várias pessoas morrem com a arma na mão, outras perdem a arma e morrem pela própria arma. Porque, olha, aqueles que estão treinados e preparados e acostumados a encomendarem mortes dos outros acham que é tão fácil assim pegar uma arma e matar, mas não é. Para pelo menos 90% da sociedade brasileira, matar é uma coisa absurda. E é esse problema que está desesperando os defensores da indústria armamentista. Ficou provado por esse evento que se as armas não estivessem à disposição e se a ideologia de morte não fosse a pauta hoje no Brasil, esse evento não teria acontecido. E isso é só o começo dos castigos que Deus tem para o Brasil. A colega aqui está divulgando sobre um prédio do Brás que está pegando fogo agora, ou seja, realmente o diabo venceu no Brasil. A Luciana, sobre essa questão das armas, a Luciana Terleschi está dizendo aqui: se a arma resolvesse, policial não morreria baleado, né? E o Ali Sacker está mandando um superchat aqui dizendo: Ciro disparou contra o PT, PCO e o 247, chamou gente de merda como habitual, merece uma análise e uma resposta. Só ataca a esquerda e pega pesado. Agora, Léo, vamos
Vamos comentar aqui, porque essa questão do ataque lá em Suzano traz também uma discussão, né? Uma parte da elite política brasileira se solidarizou com as vítimas, o 247 se irmana nessa solidariedade, as vítimas que foram as famílias que perderam seus filhos, perderam seus parentes nessa tragédia lamentável, né? A gente já foi divulgado a identidade das vítimas, né? Tem vários jovens aqui, pessoas que teriam um futuro inteiro pela frente, pessoas como a funcionária Marilena Ferreira Vieira, o mesmo, que era coordenadora pedagógica da escola, né? Era casada, deixou filhos e netos. Ela dava aulas de filosofia no ensino médio e foi promovida a coordenadora pedagógica. Ela defendia, Léo, o porte de livros, né? Então, você tem aí uma série de pessoas que defendiam uma política contrária à política defendida pelo governo e foi vítima desse estímulo, né, dado pelos governantes, pelas pessoas que hoje estão no comando do país, né? Um dos atiradores, Léo, o Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, ele compartilhou nas suas redes sociais, veja só que surpresa, né? Estou sendo irônico aqui, mas ele compartilhou um post do deputado Eduardo Bolsonaro que havia sido reproduzido pela página de Direita Minas. A publicação mostra imagens de presidiários e de um policial morto, em seguida com a frase: "Neste Dia dos Pais, este homem não vai para a sua casa, estes vão." Ou seja, está claro que esses atiradores admiravam o bolsonarismo, né? Você tem um presidente da República que se elegeu fazendo arminha e junto com seus filhos que tem relações com milícias, estimulando a violência e estimulando o armamentismo. É óbvio demais imaginar que mais cedo ou mais tarde uma tragédia como essa viria a acontecer, Léo? E mais, quantas ainda virão até a população tomar consciência da gravidade em que o Brasil se meteu? O áudio. Aquiles, o mais importante nesse momento a sociedade precisa, nesse momento, entender que nós temos um governo que trata o ser humano como recurso para ganhar dinheiro. Esse é o ponto mais importante agora. Se a sociedade conseguir entender isso, a gente consegue resolver o problema. Quando eu falo recurso para ganhar dinheiro, o que eu quero dizer é que, por exemplo, por que o bolsonarismo não está em nada preocupado com a reforma da Previdência? Porque aquelas pessoas que vão deixar de receber uma aposentadoria, vão receber os R$400, por exemplo, elas certamente morrerão por falta de remédios ou morrerão por não terem condição de cuidarem da própria vida, mas elas não são interessantes mais para o sistema financeiro porque elas são pobres. Da mesma forma, o bolsonarismo ele não está preocupado com a segurança pública. O bolsonarismo está preocupado em vender a segurança pública. Então é mais ou menos assim, aquela classe social que tem condições de pagar a segurança privada, ela vai ter acesso à segurança privada. Então quanto mais medo, mais a segurança privada vende. Aí os mais pobres, esses mais pobres, para o bolsonarismo, eles fazem parte de uma classe de seres humanos que não são tidos como seres humanos. Sabe aquele sentimento que o dono de uma fazenda tem no momento que ele decide que ele precisa sacrificar, sei lá, 300 animais para mandar para o frigorífico? É o sentimento de que, olha, são animais, eles vão morrer e vão me dar lucro. A mesma coisa acontece com esse tipo de governo que a gente tem no poder hoje. Eles olham para pessoas, para seres humanos morrendo e pensam, olha, infelizmente são pessoas que precisam morrer para que eu ganhe dinheiro. Esse é o modo que o bolsonarismo pensa a respeito dos mais pobres que vão morrer com a reforma da Previdência, que vão morrer nesse sistema de falta de segurança pública, porque agora, numa situação de completa insegurança, a classe média alta em diante tem condições de pagar condomínio fechado, segurança privada, escola de qualidade, com segurança. Olha, só com um evento desse, imagine você que o sistema de segurança privada já começa a ser acionado para cuidar de escolas.
aquele tão sonhado professor armado não vai acontecer, porque é um pouco incompatível. Não, assim, existem alguns, tem professor que votou no Bolsonaro, para ter uma ideia, mas a maioria não é assim. Então o que vai acontecer? As escolas vão passar a ter seguranças armados. As escolas que tiverem esses seguranças armados vão ser as escolas que vão atender a classe média alta e assim por diante. Então, nós estamos desenhando um Brasil que não é aquele Brasil de todos. Não é um Brasil de todos e muito menos um Brasil sem pobreza. É um Brasil para alguns. Fora desses alguns, aqueles outros, ou seja, a maioria, pode morrer por falta de um atendimento médico, né? O SUS agora já não é mais prioridade, não precisa estudar. Os deputados ligados a esse modelo de pensamento já falaram, né, que se não tem dinheiro, não faz faculdade, gente. Pronto, simples assim. Assim como não vão ter acesso à segurança pública. Por quê? A polícia oficial, aos poucos, ela está sendo conduzida no sentido de cuidar da segurança dos políticos. Ou seja, a nossa polícia militar, a nossa polícia federal, aos poucos está se tornando guarda particular do bolsonarismo, de quem atende o bolsonarismo, do poder judiciário do lado do bolsonarismo e assim por diante. E a classe média alta, essa vai contratar a segurança privada. E a classe mais baixa e os mais pobres, esses vão morrer se precisar. E deixa pra lá. É uma tragédia você imaginar que vidas humanas podem ser desperdiçadas dessa maneira por puros interesses comerciais, né? Eu leio 2 superchats aqui, um da Maria de Lourdes, diz ela: um dia antes, o delegado do caso Marielle disse que a motivação do crime poderia ter sido que o matador odeia esquerdista. Então, os 2 jovens poderiam matar os colegas inimigos, né, entre aspas. E o R. Macedo está dizendo aqui um comentário importante. Sou policial e digo que liberar armas é uma irresponsabilidade, uma atrocidade absurda, um estímulo a tragédias como essa, né? Obrigado, R. Macedo, pelo seu comentário. A gente compartilha dessa ideia, uma ideia óbvia, né, assim, para as pessoas menos esclarecidas. Parece-me que é bem claro que você liberar armas, você vai estar aumentando a incidência de violência num país em que já registra 63 mil homicídios por ano, né? É praticamente uma guerra civil. E esse número vai aumentar consideravelmente porque nós temos um presidente da República que acha que para resolver o problema da violência basta distribuir 4 revólveres por pessoa, né? O que é realmente um absurdo. É uma coisa lamentável. Agora, Léo, eu queria falar aqui sobre o caso Marielle Franco. Tem muita gente comentando aqui. Você viu essa declaração, você viu essa informação de que o delegado que comandou as investigações que resultaram na prisão do Rony Lessa e do Elcio Vieira de Queiroz, como suspeitos, né, de terem executado a vereadora Marielle Franco, o delegado responsável por esse caso vai ser afastado, né? Como é que você vê isso? Você vê algum tipo de ingerência do Estado, né, do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, que é comandado pelo Wilson Witzel, que tem aí ligações com as milícias? Você acha que tem alguma interferência do Estado no afastamento do delegado, ou é apenas uma questão de segurança, porque, afinal de contas, ele prendeu um cidadão que tinha 117 fuzis na sua casa? Eu não sei, é bem difícil de falar. Eu acredito mais que foi uma punição contra esse delegado, né? Porque o certo seria dar para esse delegado uma estrutura de proteção. Se ele foi afastado e rapou fora do Brasil, tudo bem, é proteção. Agora, ser afastado e ficar dentro do Brasil, ele, na verdade, está sendo entregue para morrer, porque, obviamente, dentro da delegacia onde ele é delegado, devem ter várias pessoas ligadas a essas milícias. A gente sabe que isso é uma doença que se alastrou pelas polícias do Brasil. Agora, isso é uma coisa muito comum. Todo delegado de Polícia Federal que investigou e descobriu coisas contra o Aécio Neves, ele foi deslocado, foi afastado. Quem investigou o Temer foi deslocado, foi afastado. Quem investiga o poder... depende, né? Quando você investiga um representante do povo, você é, obviamente, promovido, vira Sérgio Moro, recebe palestras, aparece na Globo. Quando você investiga um representante das elites,
a tendência natural é você ser afastado. Então eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o afastamento dele é uma punição, é uma espécie de, olha, você foi longe demais com essa história. Mas claro, ele está correndo risco sim. Dentro da delegacia dele devem ter milicianos. A gente sabe que esses 2 policiais ficaram sabendo antes da prisão que eles seriam presos. Então a gente está vivendo uma situação que a gente tem uma briga muito grande dentro das instituições. Uma parte das instituições quer mostrar para o Brasil a verdadeira fonte do problema, grande parte do Brasil não quer ver a verdadeira fonte do problema, porque faz parte desse problema. Nós temos dentro do Brasil pessoas covardes que gostam do que está acontecendo. É triste admitir, mas isso está acontecendo no Brasil. Temos hipócritas que são piores que o próprio Bolsonaro, mas temos, infelizmente, né, além dessas pessoas ruins, temos pessoas que querem solucionar os problemas e querem mostrar para o povo o que está acontecendo. O que está difícil é saber quem vai vencer. O detalhe é, quem estiver do lado do mal tem apoio da Rede Globo, tem apoio do Sérgio Moro, tem apoio do Bolsonaro, tem apoio dos Estados Unidos, tem o apoio de Israel. Quem está trabalhando no lado do bem, querendo mostrar as verdades, tem o contra-apoio de tudo isso. Então tá muito difícil para quem quer fazer a coisa certa. Quem quer fazer a investigação e mostrar para o povo as verdades a respeito dos crimes no Brasil, está lutando contra uma estrutura de poder muito grande. Aí que a gente não sabe. Será que é possível lutar contra a criminalidade num país em que grande parte da sociedade admira a criminalidade? Esse é um ponto que a gente precisa refletir. Será que é possível para um delegado de polícia lutar contra o crime organizado, sendo que nós temos uma sociedade que elege o crime organizado? Esse é um ponto que a gente precisa refletir. Será que é possível numa sociedade onde grande parte das pessoas acreditam em igrejas que tomam a geladeira da casa do outro e deixa o cara sem geladeira em casa, toma tudo que o cara tem, em nome de Deus? Pessoas que acreditam nessas igrejas, e são muitas, será que é possível imaginar que nesse tipo de sociedade um delegado consiga fazer um trabalho voltado à justiça? Tá difícil para as pessoas boas, entendeu? Tá difícil. Por quê? Nós temos uma sociedade em que democraticamente escolheu o mal. Democraticamente nós temos uma maioria perversa. Tá ruim a coisa pro nosso lado. Não tá fácil não. Realmente você tem toda a razão, Léo. Agora, uma questão sobre esse caso, Léo, é que o mais importante, o mais urgente nesse momento, né, do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, é saber quem foi o mandante do assassinato, né? Quem mandou matar Marielle Franco, né, que acabou também matando Anderson Gomes, seu motorista. Até agora, Léo, a gente não tem essa informação. Foi apresentado aí nas vésperas do crime completar 1 ano, os suspeitos de terem executado a vereadora, mas os mandantes, porque não me parece que esse é um crime de puro ódio, né? Pela biografia do Rony Lessa, Léo, ele não tem aí, vamos lá, um precedente para sair matando assim, justamente porque eu não gosto da sua posição política, né? É uma coisa assim que é difícil encaixar na realidade esse argumento, embora tenha sido verbalizado até pelas autoridades, né? Então, como diz a própria presidente Dilma, Léo, com os mandantes soltos, né, outras Marielles podem morrer, né? Por que não? Por que não? Exatamente, olha, primeiro, nós não vamos saber a verdade a respeito desse caso, porque não é interessante para os assassinos da Marielle. Primeiro, vamos pensar na questão do próprio Código Penal. O crime com promessa de paga, com promessa de recompensa, ele tem uma pena muito maior. Então não é interessante para os assassinos que se descubra que foi uma encomenda de crime. Se eles conseguirem colocar o crime como sendo um crime de homicídio com finalidades ideológicas, é muito mais leve do que um crime de homicídio com promessa de paga. Então não é interessante para eles, sob o aspecto penal, colocarem o mandante. E outro ponto, estrategicamente falando, é interessante que eles tenham o mandante. Como assim ter o mandante?
Durante o tempo que eles tiverem condições de chantagear o mandante, principalmente se o mandante tiver um cargo muito importante na República, eles vão conseguir vários benefícios, como, por exemplo, o arquivamento, né? Arquivamento, não o arquivamento formal, que a gente sabe que o arquivamento formal é uma coisa muito difícil, mas o arquivamento à la Aécio, que é o engavetamento até prescrever. Isso pode acontecer. Então, eu não acredito eu não acredito que exista a menor probabilidade da gente chegar através desses assassinos, possíveis assassinos, ao mandante. A única probabilidade que a gente tem de chegar ao mandante, a única probabilidade é através de uma investigação. A investigação que consiga fazer uma relação entre interesses de milícias, qual seria o dono, o verdadeiro dono das milícias, uma coisa que é muito difícil acontecer no Rio de Janeiro, porque por mais que o Witzel tenha um interesse na presidência da República, ele não pode bater de frente com o bolsonarismo, porque o Witzel, ele é fruto do bolsonarismo. E ele vai disputar com o Bolsonaro os candidatos ou os eleitores no futuro, não agora. Agora, não é interessante para nenhum político brasileiro, e é até engraçado isso, não é interessante para ninguém da política que o Bolsonaro caia. O que todo político brasileiro quer nesse momento é o Bolsonaro no poder, porque o Bolsonaro no poder é decepção e derrota garantida. Então, Ciro Gomes, que o pessoal citou há pouco tempo, Ciro Gomes, lógico, ele quer o Bolsonaro no poder para fazer o máximo de coisas erradas, dar para ele a maior oportunidade possível para criticar, deixar bastante brechas para promessas, assim como todos os demais políticos. Todo mundo quer que o Bolsonaro continue no poder. Por quê? Porque se o Mourão assumir, o Mourão pode fazer coisa certa. O Bolsonaro é garantia de coisa errada. E eu imagino que o Witzel também está nessa vibe. O Witzel não vai querer que o bolsonarismo seja destruído nesse sentido, principalmente conectado a um crime. E a gente não sabe até que ponto essas investigações podem chegar em mais pessoas, talvez ligadas ao próprio Witzel. Então, eu não acredito na possibilidade das investigações continuarem, não há possibilidade desses possíveis assassinos entregarem que foi uma encomenda e quem foi aquele que encomendou o crime. Não vejo essa possibilidade, não vejo a possibilidade também da polícia continuar investigando isso. Eu acho que é bem difícil. Nós estamos falando numa estrutura de crime organizado que acontece dentro da polícia e por isso é às vezes mais forte que a própria polícia e por envolver talvez indiretamente ou diretamente o presidente da República, torna-se uma estrutura de crime praticamente impossível de ser combatida, impossível de ser desvendada enquanto esse pessoal estiver ocupando aí os cargos de poder. Então, não consigo ver a menor possibilidade disso ser solucionado. Certo. Deixa eu agradecer antes aqui, Marcos José, que manda um superchat, fala: Léo, esse Major Olímpio é um imbecil. Não sabe nada de arma nem de situação policial. Sou investigador da Polícia Civil e sei que isso só acaba de secar a fonte da violência, ou seja, a miséria. Marcos José que fala isso. O Major Olímpio, ele é pior do que isso, Marcos, porque o Major Olímpio sabe que o que ele está falando não faz sentido. Isso é a covardia. O cara está fazendo um lobby para a indústria armamentista, sabendo que o que ele está falando não faz sentido nenhum, ele está fazendo política, mesmo sabendo que o que ele está falando não tem sentido, ele faz. Isso é a covardia do político. E oportunismo, né? Você se valer de uma chacina, de uma tragédia, onde 10 vidas foram ceifadas pelo estímulo à violência e à cultura das armas, você transformar uma tragédia dessa em palco para proselitismo político e para defender uma causa que vai gerar ainda mais tragédias como essa, né? E aí eu queria ler aqui um superchat do Sacha Band. Um abraço para você, Sacha. Tá mandando aqui um abraço para a gente. O Ali Sacker mandou um outro comentário aqui perguntando se o ataque do Ciro não ia ser comentado. Você chegou a ver, Léo, sobre isso? O Ciro Gomes, foi divulgado um áudio aí em que ele faz ataques virulentos ao PT e acusa o PT de ter comprado a pesquisa Vox Populi do segundo turno, né, que foi veiculada, que foi idealizada, paga por leitores do Brasil 247,
ele acusa essa pesquisa de ter sido paga pelo PT para subornar um instituto de pesquisa do nível do Vox Populi, numa tentativa de iludir a população para o resultado das eleições, né? Você quer comentar esse caso? Da minha parte, eu acho simplesmente que o Ciro não precisa de explicações, porque ele mostra a si próprio. É complicado a gente ficar respondendo ataques, primeiro porque todo mundo viu que a pesquisa foi uma iniciativa inovadora, de pessoas que acreditaram, né, que fizeram em conjunto na comunidade do 247 essa iniciativa de patrocinar uma pesquisa de opinião pública, que, independente do resultado, se mostrou um instrumento de participação popular que absolutamente não teve nenhuma ligação com o PT, né? Então, nesse caso aí, preciso repudiar realmente a declaração do Ciro. Mas eu não sei se você quer falar sobre isso aí, o que você acha? Eu acho que é um pouco desnecessário, porque tudo que o Ciro está fazendo no sentido de tentar conquistar o anti-Lula, tentar conquistar o antipetismo, ele está fazendo uma estratégia que eu considero que não é uma estratégia inteligente. Porque, olha, é muito mais fácil o eleitor do Bolsonaro pular para o Witzel, pular para o Alckmin, ou até mesmo se manter com o Bolsonaro, e vem ainda o Sérgio Moro, que é uma estrela para o eleitor do Bolsonaro. É muito mais fácil o eleitor do Bolsonaro escolher um desses opressores do que partir para o Ciro. Então eu acho que o Ciro está fazendo uma estratégia que eu não concordo muito. Agora, eu nem vou comentar esses pontos aí não, porque eu sou totalmente contra criar qualquer tipo de conduzir a esquerda a perder tempo atacando o Ciro. Eu acho que isso não é interessante. É interessante hoje a gente mostrar, assim, não estamos em período eleitoral, o que a gente precisa hoje é trabalhar a desalienação do fanático, trabalhar a consciência do povo brasileiro, que o povo foi enganado. Se a gente conseguir trabalhar isso, é muito mais importante do que ficar atacando um ou outro candidato derrotado nas eleições. Mas eu queria comentar uma coisa aqui, até porque existe um ponto que um colega escreveu aqui, que ele tem um certo nível de pertinência, que é o Fernando Winer. Eu não sei se o Fernando Winer ele é apoiador do Bolsonaro, ou se o Fernando Winer ele fala isso, obviamente, se ele fala isso com razão, com um pouco de razão, mas esse pouco de razão que ele tem também deve ser fundamentado na ideologia bolsonariana. Ele fala, se fosse em uma escola militar, isso não teria acontecido. Olha, Fernando Winer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é concordar com o que você está falando. Seria bem mais difícil um psicopata adentrar em uma escola militar com militares armados e matar as crianças. Isso é lógico. O que você falou tem total sentido. Mas um outro ponto que a gente precisa refletir nesse momento em uma situação em que temos o presidente pensando na possibilidade de desvincular o orçamento da educação para tirar o investimento em educação, como que seria possível o Brasil converter todas as escolas para escolas militares, sendo que elas custam hoje, que ainda não existe uma situação de alta demanda. Na circunstância atual, elas custam pelo menos 3 vezes mais que uma escola convencional. Se hoje a gente pegasse todo o orçamento da educação e investisse em escolas militares, talvez a gente não conseguisse atender 20% dos alunos. Então, apesar de que você está falando uma coisa que faz total sentido, ela é totalmente, assim, sem lógica dentro do contexto da realidade nossa hoje. Imagine o número de professores que a gente tem numa situação de hoje e transforma esses professores em militares e pensa no tanto que o Brasil vai ter que ter de dinheiro para conseguir realizar esse sonho de converter todas as escolas brasileiras em escolas militares. Porque tem a crítica, né, a ideia do militarismo na escola, mas ainda que você não entre nesse detalhe, não, tudo bem, vamos esquecer o processo pedagógico, vamos esquecer o conteúdo, vamos pensar só no orçamento. Será que seria possível para um Brasil que está hoje querendo transformar as escolas convencionais em escolas à distância? Será que seria possível para esse país converter as escolas em escolas militares? Eu estou falando isso porque isso foi uma das coisas absurdas que o Bolsonaro falou, que não tem pertinência nenhuma. Se hoje o Brasil usasse todo o orçamento para tentar fazer isso, talvez ele não conseguiria. É praticamente impossível, é inconcebível até pensar nessa possibilidade.
Léo, queria só trazer aqui uma informação muito interessante, que você falou essa questão de desvincular o orçamento da educação e da saúde, que é uma proposta feita pelo ministro Paulo Guedes, né? Eu queria apenas lembrar que a vinculação de uma parte do orçamento do Estado ser obrigatoriamente colocada em educação foi uma proposta do Anísio Teixeira, né, um grande nome da educação pública brasileira, talvez o maior nome da educação pública brasileira, né, ele que propôs pela primeira vez, ainda lá na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, na década de 30, ele propôs que, se não me engano, ele propôs que 1/6 do que fosse arrecadado pelo Estado fosse investido em educação, né? E depois essa iniciativa se espalhou pelo Brasil e se consolidou na Constituição de 88, prevendo um investimento mínimo de 18% para municípios, né? Aliás, 18% para a União e 25% para estados e municípios. Então, esse avanço, né, essa garantia de investimento obrigatório na educação brasileira é que o ministro Paulo Guedes quer acabar. Agora, antes de passar aqui para você, eu queria ler, Léo, uma nota do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre essa tragédia em Suzano. Diz o Lula: toda solidariedade aos alunos e trabalhadores da Escola Raul Brasil e aos familiares das vítimas que hoje enfrentaram essa terrível tragédia. Que aqueles que incentivaram a cultura do ódio e da violência entendam que não precisamos mais de armas para que massacres como o de Suzano não se tornem cotidianos em nosso país. O Brasil, Léo, precisa de paz. É isso que diz o ex-presidente Lula em nota divulgada agora há pouco pelo Twitter oficial da conta do ex-presidente. Então, ou seja, o Lula disse uma coisa que aparentemente é óbvia, né, Léo? Eu fico estarrecido com a necessidade que a sociedade brasileira tem hoje de reafirmar coisas tão óbvias, né? Ou seja, nós não precisamos mais de mais armas, nós precisamos de paz. Completamente pertinente o que falou o Lula. E, obviamente, bem colocado por você. E eu queria, inclusive, parabenizar seu sonoplasta, que foi muito legal, que na hora que você falou sobre a constitucionalização desse limite aí de investimento, começou a musiquinha, eu falei, nossa, que coisa legal, né? Começou a tocar a musiquinha na hora, como se fosse realmente um sonoplasta. Você está contando aquela história, mas então, na Constituição de 1988... veio isso e foi crescendo, falou, nossa, que massa, ó, aqui eles têm um sonoplasta particular para poder fazer a coisa ficar mais emocionante. Ficou muito bom mesmo. Mas olha, é muito bom a gente receber esses posicionamentos do Lula, porque a gente vê que a gente está no caminho certo. Quando a gente pensa de uma forma e depois vem o pronunciamento do Lula falando exatamente aquilo, a gente fala, olha, eu acertei. Porque quando a gente tem o Lula referendando, a gente tem uma pessoa que fez o Brasil dar certo por 8 anos, referendando aquilo que a gente falou. E lógico, a gente não precisa de armas. Para que a gente precisa de armas? Nós precisamos de desenvolvimento, simples assim. Nós precisamos de ferramentas, trabalhadores e indústrias para esses trabalhadores trabalharem. É básico, a gente tem energia, a gente tem mão de obra, a gente tem pessoas, a gente tem matéria-prima. A gente precisa agora de começar a produzir. A gente precisa disso, não é de matar as pessoas, não. Para que matar a gente? Armas são para matar pessoas. Se pessoas querem matar pessoas, essas pessoas precisam ser incentivadas no sentido de não quererem matar pessoas. Simples assim. A coisa mais assim estúpida que existe é criar condições para que as pessoas tenham ódio e queiram matar outras pessoas, para logo na sequência criar uma condição para que essas pessoas não consigam matar as outras pessoas. Eu vou enfurecer a sociedade com a miséria absoluta, eu vou colocar essa sociedade
extremamente violenta com uma ideologia de ódio e depois eu vou dar armas para que as outras pessoas se protejam dessa sociedade. Ou seja, primeiro eu coloco essa sociedade raivosa, depois eu coloco essa sociedade se protegendo dessa própria sociedade, né? Primeiro eu vou artesanar bastante o cachorrinho, artesanar ele bastante mesmo, fazer ele ficar bem bravo. Depois de 6 meses cutucando, fazendo aquele bicho ficar bem bravo mesmo, aí eu vou ter que contratar um outro cachorro para me proteger daquele cachorro. Não era mais fácil ter deixado o cachorro ficar manso? A sociedade brasileira precisa ser conduzida por um caminho de paz, parceria e menos disputa, menos competição. Olha, o que acontece no Brasil é que a dignidade do trabalhador tem sido tirada de uma forma tão perversa que tem sido uma espécie de afronto contra o brasileiro trabalhar. Tem sido uma afronta e tem sido cada vez mais uma afronta. Olha, Aquiles, quando eu cheguei... quando eu vim da Inglaterra para o Brasil, eu saí do Brasil, fui para a Inglaterra, fui estudar e nos primeiros anos a economia estava bombando. Começou o golpe, a primeira vez que eu vim no Brasil, uns colegas da região de Ponte Nova, eu sempre fui muito conectado às pessoas da área de engenharia, o colega falou, Léo, sabe o que eles estão fazendo aqui na região? Eles estão mandando a gente embora e dando baixa no nosso contrato como engenheiro e contratando a gente para trabalhar como assistente, mandando o pessoal que ganhava 10, 11, 12 mil reais embora, contratando para fazer o mesmo serviço por 2. Isso é uma indignificação do cara que estudou e antes tinha um cargo de 12 mil reais e agora passou a receber 2. Você está automaticamente criando uma situação de revolta naquela pessoa. Aí você tem vários tipos de seres humanos. Alguns vão se revoltar e tem um nível de caráter muito alto, não vão partir para a criminalidade. Outros vão se revoltar, vão entrar na escola e vão matar um monte de gente. Outros vão se revoltar e vão partir para o crime. Vão falar, olha, já que eles estão tirando o que a gente tem, que é a dignidade e o trabalho, eu vou ganhar, meu ganha-pão é tomando deles. Uma situação também que foi relatada para o mundo inteiro, num documentário a respeito do Palace Hotel do Rio de Janeiro, de uma mulher, conta a história de uma mulher que mora na favela e o que ela ganha assim, um mês trabalhando nesse Palace Hotel, às vezes é o valor que um gringo paga em uma sopa. Aí você pensa, olha, uma mulher, ela trabalha nesse Palace Hotel, ela ganha o salário dela e ela vê um gringo pagando numa sopa aquilo que ela tem para sustentar a família por um mês. Ela conta uma história dessa na favela, gera uma condição de revolta e indignidade que muitas pessoas partem para o crime como revolta contra a sociedade. Por que as sociedades menos desiguais, e eu não sou a favor de comunismo, eu estou falando menos desiguais, por que as sociedades menos desiguais são menos violentas? Porque tem menos revolta. Olha, psicopata vai ter sempre, ladrão, qualquer lugar vai ter, pilantra sempre vai existir. Mas a gente precisa admitir que uma parte das pessoas que estão cometendo crime, elas estão cometendo crime porque nossa sociedade está conduzindo essas pessoas ao crime. Léo, eu queria só ler 2 superchats aqui da Silvia Sobreira, pedindo, vamos dar like aí, gente. Né? Então, eu queria aproveitar para pedir que nós temos, Léo, 4.100 pessoas ao vivo nesse momento. Queria agradecer imensamente a audiência de todos vocês e de todas vocês. Queria aproveitar para pedir que quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se no canal, ajude-nos a atingir a meta de 400 mil inscritos, né, na TV 247. Queria pedir também para quem não se inscreveu no canal Leonardo Estopa, no YouTube, vá lá, ajude o Leonardo Estopa também a aumentar o seu alcance no YouTube. Quem puder apoiar, fazer uma assinatura solidária do Brasil 247. Esta é a melhor forma de apoiar financeiramente o 247. Para isso, basta entrar em brasil247.com/apoio e lá você escolhe um valor pelo qual você quer doar, seja único ou mensal. Se você preferir um boleto bancário, não tiver cartão de crédito, nem sistema de PayPal, você pode enviar um e-mail para contato@brasil247.com.br e informar o valor que você quer fazer a doação e a nossa equipe vai enviar para você um boleto bancário no valor que você preferir. Queria também pedir para quem puder apoiar a causa Jornalistas pela Democracia, que reúne um time de profissionais aí em defesa da nossa Constituição, dos nossos direitos e da nossa democracia, né? E também em defesa do ex-presidente Lula. Léo,
Queria também pedir aqui para você fazer as considerações finais. A gente está chegando ao final do programa, infelizmente, né? Muita gente aqui falando, declarando Lula livre, uma piracema de coraçõezinhos aqui para o ex-presidente Lula. Pessoal, sempre que a gente menciona o ex-presidente Lula aqui, se fica muito feliz, né? Se expressa de uma maneira muito positiva. Então, eu queria pedir para você fazer as manifestações finais aí, considerando esse dia trágico de hoje, né? 10 mortes. A gente acabou de publicar na manchete do 247 uma matéria dizendo que o atirador lá de Suzano era fã de armas e fã de Bolsonaro, né? Trata-se do Guilherme Talci Monteiro, lá, o menor de idade, que tinha 17 anos. Então, nesse dia de hoje, nesse dia trágico, nesse dia triste, nesse dia que prova, mais uma vez, que a cultura das armas não leva a absolutamente nada de bom para o país, queria deixar aí você com as suas palavras finais, Léo. Pois é, Aquiles, não tem muita coisa para dizer nesse momento, né? O que a gente pode fazer agora é usar uma frase que a gente escuta desde criança. Olha, errar é humano. As pessoas erram na hora da raiva, as pessoas erram por ignorância, as pessoas erram simplesmente porque são seres humanos e erram. Então, olha, às vezes a raiva fez a pessoa ficar cega e pensar, eu quero aquele cara para oprimir, eu quero essa ideologia para acabar com o bandido. Não, essa ideologia não está acabando com o bandido, essa ideologia está matando crianças, essa ideologia está matando representantes políticos, essa ideologia está deixando o bandido prosperar, que é bem diferente de ser a ideologia sonhada que mataria bandidos. Então, as pessoas que erraram porque estavam com raiva, as pessoas que erraram porque foram enganadas, as pessoas que erraram simplesmente porque erraram, porque o ser humano erra, elas precisam entender que permanecer no erro é burrice. Isso que é o mais importante. É hora de entender que o Brasil ainda pode ser recuperado. Ainda pode ser recuperado. Mas a cada minuto que passa, as coisas vão ficando piores. Piores para aceitar, piores para esquecer, piores para engolir, piores para perdoar, piores até mesmo para recuperar. Quando a gente pensa que quando a gente teve a primeira pancada do golpe, a gente poderia ter lutado e hoje o pré-sal seria da saúde e da educação, a gente percebe que nós já perdemos muita coisa. Agora nós temos Eletrobras para ir embora. Agora nós temos mais liberação de arma, né? Porque já posse, agora porte. Agora nós temos uma situação de possível fim do direito de aposentar. Nós temos também um ataque contra o 13º, contra as férias. Será que vocês vão esperar tudo isso para entender que errar é humano, mas persistir no erro é burrice? 90% já entendeu que errou. Isso não é um jogo de futebol, a história não termina quando você desliga a televisão. Isso vai continuar e vai perpetuar por muitos anos. Então, agora é hora de assumir que errou, tomar um rumo em favor de si próprio, nem falo em favor do Brasil, é tomar um rumo em favor de si próprio, é lutar contra isso. A merda foi feita, a merda tá aí, mas ainda tem jeito. O que não foi feito ainda pode ser evitado. A mensagem que eu tenho é essa. E eu vou bater um papo com o pessoal ainda no canal do Estopa, que está ao vivo aqui, que eu quero falar só um pouquinho mais sobre escolas militares. Então, quem estiver assistindo pelo Brasil 247, quiser dar um pulinho no canal do Estopa, é só escrever canal do Estopa aí que eu falo alguns minutinhos aqui a mais sobre escolas militares. Muito boas palavras, Léo. Queria agradecer a oportunidade de apresentar aqui o Léo Quadrado com você mais uma vez. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Queria dizer também que daqui a pouco, às 8 horas da noite, nós, por favor, fiquem ligados no Boa Noite 247 com a Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. E logo em seguida, o William De Luca participa de uma entrevista com a Marina Dias, que é presidente da UNE, que vai falar também aí sobre a mobilização e o momento do país. Então, gente, é isso. Queria agradecer a todo mundo aqui que está nos assistindo. Queria pedir que vocês compartilhem o link do Léo ao Quadrado. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal da TV 247 e ajude-nos a alcançar aí a meta dos 400 mil inscritos. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, Aquiles, e até mais. Então, eu fico aqui agora exclusivamente aqui no canal do Estopa. Eu queria agradecer vocês que estão participando. Eu vi que a gente teve muitas participações aqui hoje. Pessoal, esse caso é um caso muito pesado. Esse é um caso que a gente precisa refletir sem colocar a emoção política na frente. Porque
Se o eleitor do Bolsonaro quiser ficar lutando para tentar defender que não, que precisava de ter armas, que tinha que ter, o Brasil tinha que estar cheio de escolas militares. Olha, não é assim. Se o Brasil tivesse cheio de escolas militares hoje, o Brasil não teria condição de manter essas escolas militares. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro ponto básico para a gente avaliar, né, porque o colega colocou isso. O Bolsonaro montou uma escola militar em Brasília. Olha, existe uma diferença muito grande entre você montar uma escola militar e você converter todo o Brasil para escolas militares. Eu não estou entrando no ponto da questão pedagógica, da questão do militarismo, da questão do modelo de ensino. Eu não estou entrando nesse ponto, porque nesse ponto eu quero falar só da questão de orçamento e segurança. Não há dúvidas que se as escolas fossem militares, a segurança seria maior. Não há dúvidas. Isso porque dificilmente um adolescente e um jovem conseguiriam entrar numa escola militar para fazer o que fizeram, né? Tudo bem, vamos deixar a parte pedagógica de lado. Mas o detalhe é o seguinte: será que seria possível para um Brasil que tem dificuldade de pagar os professores? Porque, olha, gente, importantíssimo. Primeira coisa, vamos pensar em competência. A competência da escola é estadual, municipal e federal. Escola federal, o Bolsonaro pode fazer graça e transformar algumas escolas federais em escolas militares, são pouquíssimas. Normalmente são escolas anexas às universidades federais e é só segundo grau. Muito famosa na região de Ponte Nova é o Colune, que é uma escola de segundo grau da Universidade Federal de Viçosa. As escolas que atendem a maioria das pessoas no nível desses alunos aí, né, 17 anos, são escolas estaduais. Então, ou seja, nem é da competência do Bolsonaro, não é da esfera de atuação do Bolsonaro. Então vamos imaginar que no lugar de contratar professores que são muito mal pagos, os governos estaduais fossem contratar mais policiais para ficarem armados dentro das escolas. Eu volto a dizer, não estou falando de parte pedagógica, não quero que ninguém critique falando o policial não conseguiria fazer isso, não, o militarismo, não é esse ponto. O que eu estou querendo dizer é a questão da segurança. Os estados não teriam condições de pagar militares, de converter as escolas. O Bolsonaro falou uma balela para o pessoal. Não, as escolas, nós vamos transformar as escolas em escolas militares. Não tem dinheiro para isso, gente. Não tem grana para isso. E outro ponto, imaginem que muitas escolas no Brasil são municipais. A rede municipal nem tem policial. A guarda municipal nem é policial, faz policiamento, mas nem anda armada na maioria das vezes. Então como é que a gente vai fazer para transformar as escolas em escolas militares? O que eu estou falando aqui é para que vocês não entrem nesse ponto de colapso mental a ponto de imaginar que isso seria possível. Então vamos pensar diferente. Não, então é melhor o Bolsonaro investir e dar um colete à prova de balas e um capacete para cada criança. Não, gente, não é assim não. O que a gente precisa... É melhor a gente fazer, então, um sistema com visão raio-x de última geração que vai detectar toda criança que entra na escola se ela está entrando armada. Não, gente, não tem dinheiro para isso, não. O que a gente precisa fazer hoje são ações que gastam pouca grana e que resultam em coisas boas. Trabalhar ideologia. Matar não é bom. Antes a gente tinha essa ideologia. Olha... Durante meus quase 40 anos de vida, foi só nesse finalzinho agora, nos últimos 5 anos, que eu vi uma sociedade elucidar a morte. Durante grande parte da minha vida, a informação que eu tinha é que morte era uma coisa ruim. Hoje nós temos uma situação em que morte se tornou uma coisa boa. Então, eu acho que o mais básico... hoje é incentivar as pessoas que matar não é uma coisa boa. Matar não é bom. Conduzir as pessoas no sentido de concluírem que matar não é bom. Então eu volto com vocês às 10h30 da noite com Léo Estopa ao vivo. Agradeço vocês pelas participações. Então muito obrigado. Peço para vocês que não se inscreveram ainda, que se inscrevam no canal do Estopa. Convidem pessoas para se inscreverem no canal do Estopa. E muito obrigado e até mais.